Olá, meus amigos investidores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as probabilidades. É isso mesmo, né? O nosso jogo aqui nas apostas esportivas é trabalhar com as probabilidades. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vai analisar uma casa de aposta, né? A casa de aposta é aquela que enriquece em cima dos apostadores. E se a gente analisar como as casas de apostas ganham dinheiro, elas ganham dinheiro em cima das probabilidades. Então, o que a gente precisa fazer para que a gente seja lucrativo em cima das casas de aposta no longo prazo é a gente reverter essas probabilidades que as casas colocam a favor delas para o nosso lado. E aí sim a gente vai ter probabilidades a nosso favor e isso vai resultar ao longo prazo que a gente ganhe mais do que perde nas nossas apostas, né? Pensando a longo prazo. Então, eu quero começar aqui falando com vocês, né? São muitos temas que eu separei para hoje. Eu vou falar sobre longo prazo, vou falar sobre quantos apostadores são lucrativos, quantos perdem dinheiro. Vou falar também sobre o mais EV, que é a base das apostas, e vou falar também como você calcular uma probabilidade, uma odd, e além disso eu ainda vou falar do Juice. Então eu separei vários temas para falar nessa aula com vocês de forma resumida. Qualquer dúvida que ficar, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Vocês não podem ultrapassar essa aula sem entender completamente tudo que eu estou falando aqui. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero falar com vocês é sobre apostadores, né? Hoje nós temos aí uma taxa de 95 a 97% dos apostadores que perdem dinheiro com as apostas esportivas, tá? E de 5 a 3% ali, né, de 3 a 5% ganham dinheiro com as apostas esportivas. Então é um número que assim, logo quando a gente passa para uma pessoa, a pessoa pensa assim, poxa, então só de 3 a 5% ganham dinheiro, então é muito difícil ganhar dinheiro com as apostas esportivas, mas de fato não é. E eu te afirmo que não é porque todas as pessoas que estudam as apostas esportivas e fazem da maneira correta, todas ganham dinheiro com isso. Então, que conclusão que a gente chega? Aqueles lá de 95 a 97% que perdem dinheiro são pessoas que realmente não querem estudar a fundo as apostas, né? não entendem de probabilidade. E como eu falei na aula anterior, são apostadores recreativos, amadores, né? Estão ali mais por entretenimento, quer ganhar uma aposta num final de semana, fazer uma múltipla, achar que ganhou dinheiro com aquilo ali e sacar na segunda-feira, sendo que, na verdade, se ele der continuidade àquilo que ele faz, ele vai entregar tudo depois para a casa de aposta, que é assim que funciona, que as casas de aposta têm a probabilidade a favor dela, quando o apostador não entende isso, tá? E uma coisa que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte, imagine, né, que a gente vai trabalhar com apostas em odd 2, né? Uma odd 2 basicamente você ganhar uma e perder uma, você está nulo. Colocamos aqui um apostador amador e um apostador profissional trabalhando com odd 2, tá? Um amador, obviamente, ele não sabe analisar os jogos. O profissional, ele sabe analisar os jogos. Por mais que a diferença entre um e outra seja absurda, se os dois começarem a fazer aposta com odd 2, a diferença é pequena entre eles, porém é o suficiente para fazer o profissional se tornar lucrativo e o amador se tornar perdedor. Por quê? Num montante aí de 1000 apostas, mais ou menos, o amador, né, o que não entende, mesmo ele sendo amador, sem entender de análise, ele vai acertar ali de 1000 apostas 450, né, com uma odd 2 ali trabalhando, e vai errar 550. E o profissional, ele vai acertar 550 e vai errar 450.
Veja como que é próximo um do outro, né? O amador acertou 450 e errou 550. O profissional acertou 550 e errou 450. Isso é o suficiente para o profissional, ao longo dessas 1000 apostas, fechar lá no positivo e o amador no negativo. Então, tem muita gente que é amadora, não sabe analisar os jogos, porém, quando ele pega uma sequência boa, ele acha que é bom, tá? Por quê? Pegando essas mesmas 1000 apostas, né, tanto o amador quanto o profissional, os dois terão sequências muito positivas e sequências muito negativas. A questão é que o amador, quando ele pega uma sequência positiva, ele acha que ele já sabe tudo. Aí eu já sou fera e tal, e aí é onde ele se lasca. Ele vai continuar fazendo tudo de maneira errada, e sem contar que dentro daquelas apostas ali que o amador faz, ele inclui múltiplas, inclui outras coisas ali e acaba não tendo uma gestão de banca para suportar no longo prazo. E além de não planilhar suas entradas, o amador não sabe que ele está perdendo naquelas apostas simples que ele faz, que a gente deu o exemplo aqui das 1000. Então, tome muito cuidado, né, para você que às vezes acha que sabe muito e não sabe, né? Sequências boas ou sequências ruins de apostas, elas vêm para o amador e vêm para o profissional, tá certo? Isso é interessantíssimo vocês entenderem isso, tá bom? E eu quero falar um pouco agora de longo prazo, né? Muita gente fala assim, o que é longo prazo, né? Longo prazo é o que? 3 meses, 5 meses, 1 ano. E de fato, né, o longo prazo não é tempo em si. O tempo também ajuda, lógico, mas é quantidade de aposta. Não adianta você querer falar às vezes em longo prazo, eu sou 6 meses lucrativo nas apostas, fazendo uma aposta por mês, por exemplo. Isso não é longo prazo. Ao longo dos 6 meses você fez 6 apostas, isso não é longo prazo. Então, longo prazo, quando a gente fala, é mais ou menos um montante de 300 apostas para cima. Aí a gente começa a fazer, né, a dizer que aquilo ali foi um longo prazo. Ainda que você possa transformar um longo prazo num curto prazo, né? Em 2 meses você pode fazer 300 apostas e se avaliar se você é bom ou não naquela metodologia. Entendeu? Porque o longo prazo ele diz respeito à quantidade de entradas e não de fato o tempo. Lógico, como eu já falei aqui, o tempo ele ajuda, porque quando você faz uma quantidade boa de apostas, né, um número que eu falei aqui, 300, e você usa todas as fases do campeonato, fica algo mais eficaz ali no seu resultado, entendeu? Então, um longo prazo que você pega ali 4, 5 meses e que você fez nesse tempo umas 300 entradas ou mais, é um longo prazo, tá certo? Então, um cara que fala para você, não sei quem é um bom tips, não sei quem é um bom apostador, pega lá os últimos 4, 5 meses dele, que teve mais de 300 apostas, e vê o resultado dele. Realmente ele está sendo lucrativo nesse tempo? Sim ou não? Aí sim dá para você ter uma base. Mas simplesmente pegar um recorte de 10 dias que o cara foi lucrativo, isso não é longo prazo. Qualquer apostador ruim pode ser lucrativo nesse período curto de tempo, tá certo? Então isso é o longo prazo que a gente fala nas apostas, é isso. Agora eu vou falar sobre 3 coisas muito importantes aqui, não vai ser possível falar aqui, vamos para o quadro ali. Eu vou ensinar você a calcular uma probabilidade de uma odd, falar do mais EV e falar do Juice, tá? Esses 3 pontos eu quero falar com vocês ali no quadro, que serão muito importantes para vocês. Então vamos lá, primeiro eu quero mostrar aqui para vocês como a gente calcular uma probabilidade de uma odd, e é muito simples isso. Mas antes de eu te mostrar isso, eu queria dizer uma coisa para você. Para você se tornar um excelente apostador, você precisa conhecer 2 coisas, né? Primeira coisa que você precisa conhecer é o esporte que você está trabalhando, né? Se você trabalha com futebol, que é o meu caso, você tem que ser um grande conhecedor do futebol, conhecedor dos campeonatos que você vai atuar, tá? E ser um excelente analista de probabilidades. Então não adianta você ser conhecedor apenas de um dos 2, tá?
Eu conheço muita gente que entende demais de futebol, mas não conhece de probabilidade. Esse cara vai perder dinheiro. E eu conheço também gente que conhece muito de probabilidade, mas não conhece de futebol. Aí esse cara também vai ter dificuldade ali. Se tiver de escolher entre um e outro, ainda é mais fácil um cara que só conhece de probabilidade ser lucrativo do que um cara que só entende de futebol, tá? Então tenha em conta que conhecer a probabilidade vale mais do que conhecer o futebol em si, tá? Mas é necessário conhecer os dois para você se tornar um bom apostador, tá certo? Então eu separei aqui 2 jogos, né? Flamengo e Madureira e Palmeiras e Bahia, só para vocês terem uma noção como é simples a gente calcular uma probabilidade de uma odd. Você entrou lá numa casa de aposta e tá lá o Flamengo pagando 1,20, o empate 4,50, o Madureira 8, tá? Essa odd 1,20 aqui do Flamengo, o que ela significa? Qual a probabilidade dela? É muito simples, né? Você pega aqui, ó, 100, que é de 100%, tá? Dividido por 1,20. Qual o resultado você vai achar? Faz aí na sua calculadora. 83,3, se eu não me engano. A casa de aposta está me falando que a chance do Flamengo vencer do Madureira é de 83%. Tá? Isso é fazer um cálculo aqui da probabilidade de uma odd. Vamos aqui, ó, Palmeiras e Bahia. Palmeiras 1,45. Você olhou lá na casa de aposta, pô, Palmeiras e Bahia está pagando 1,45. Vamos fazer o cálculo? 100 dividido por 1,45. Simples. Você vai achar, eu acho que vai dar 69 aqui, ou 68,9, por aí. Estou fazendo mais ou menos de cabeça aqui. Então, a chance do Palmeiras ganhar do Bahia, a casa de aposta está falando que é 68,9% de chance que o Flamengo tem ganhado do Bahia. Você vai confiar na casa de aposta e vai apostar ali, sem você analisar o jogo? Se você fizer isso, você vai estar entrando aonde a casa de aposta quer. Você vai cair na probabilidade, você está confiando nela. Você vai pensar assim, pô, Palmeiras vai ganhar do Bahia, então eu vou apostar nele, 1,45. Flamengo vai ganhar do Madureira, então eu vou apostar nele, 1,45. E é aí onde você se lasca, porque você, além de você conhecer isso aqui, as probabilidades, você precisa ter a probabilidade a seu favor para você se tornar lucrativo no longo prazo. Agora eu quero falar aqui com vocês sobre o mais EV, tá? Eu trouxe aqui os mesmos exemplos, aqui só alterei a odd do Palmeiras para poder explicar melhor para vocês. O mais EV nada mais é do que o valor esperado positivo das apostas. É ele que é a base de tudo nas apostas. Se você apostar com mais EV, tá? Você vai ser lucrativo no longo prazo. Você precisa ter o mais EV e gestão de banco para você ser lucrativo no longo prazo. Ele é a base das apostas. Se você apostar no menos EV, você vai naturalmente perder dinheiro no longo prazo. Nessa aula aqui eu quero te mostrar mais ou menos como que funciona, só para você entender o que é o mais EV, o que é o menos EV, tá? Mais para frente no curso eu vou ensinar você a analisar os jogos, identificar os mais EVs, tá bom? Então é o seguinte, eu trouxe o exemplo aqui do Flamengo aqui enfrentando o Madureira, deixei na mesma odd aqui 1,20 do Flamengo. Como você viu, né, agora há pouco ainda nesse vídeo, 1,20 do Flamengo equivale a 83%, ou seja, a casa de aposta está falando que a chance do Flamengo vencer esse jogo é de 83%. Só que você não tem que concordar com a casa, tá? Você vai lá fazer as suas análises para ver se realmente a chance do Flamengo é 83%. Aí você foi lá analisar os jogos, viu lá, pô, o Flamengo está com um time misto para esse jogo, Madureira está com um elenco forte, enfim, você buscou as informações que eu vou explicar mais para frente no curso e você chegou à conclusão que o Flamengo tem de chance para vencer esse jogo, né? 70% de chance para vencer esse jogo. Então vamos colocar aqui, ó. Pela sua análise, o Flamengo tem 70% de chance de vencer o jogo. Agora responde para mim, essa odd 1,20, ela é mais EV ou é menos EV? Tá? Fala para mim. Essa 70% de chance que você analisou, que é a probabilidade real pela sua análise, como você já aprendeu, 100 dividido por 1,42 vai dar 70%. Então, o Flamengo, o justo seria 1,42.
e a casa está abaixo do justo, tá? A odd justa do Flamengo, já que a chance dele ganhar é de 70%, a odd justa seria 1,42 e a casa está oferecendo uma cotação abaixo de 1,42. Isso é um menos EV. Se você entrar nesse cenário aqui, você está fazendo uma aposta menos EV, porque a chance do Flamengo ganhar é de 70%. E a casa de aposta está falando que a chance do Flamengo ganhar é de 83%. Então você está entrando numa posição desfavorável em relação à casa de aposta. Tá certo? Então, o Flamengo a 1,20 ele é um menos EV. Apostar nesse caso aqui, no Flamengo, com a análise que a gente fez, é só aqui um exemplo, nesse menos EV vai te trazer prejuízo no longo prazo, tá certo? Isso é o menos EV. E agora aqui eu trouxe Palmeiras contra o Bahia, um exemplo de mais EV aqui para vocês. Você analisou lá o Palmeiras contra o Bahia e viu lá, pô, o Palmeiras está brigando pelo título, o Bahia já está eliminado do campeonato, é só um exemplo, tá? E aí você viu assim, pô, a chance do Palmeiras vencer esse jogo aqui é cerca de 70%. Se é 70%, equivale a uma odd 1,42, não é isso? Então, pela sua análise aqui, a chance do Palmeiras vencer esse jogo é 70%. Ou seja, o Palmeiras, ao invés de 2, ele deveria pagar 1,42. Então, o justo seria o Palmeiras pagar 1,42 por ter 70% de chance. Só que a casa de aposta colocou aqui como se o Palmeiras, com uma odd 2, tivesse uma chance de vencer esse jogo de 50%. Tá? Porque 100 dividido por 2 é 50, não é isso? A casa de aposta aqui está falando para você, a chance do Palmeiras vencer esse jogo é de 50%. Mas pela sua análise, a chance do Palmeiras vencer é de 70%. Então é aqui que tem o mais EV. A chance do Palmeiras ganhar é de 70% e a casa está me falando que é de 50%. Então isso é o mais EV. O Palmeiras aqui, ó, pagando 2, é um exemplo de mais EV. Resumindo, mais EV é quando você vê uma odd de um time, tá? A odd que o time está pagando, de acordo com a sua análise, ela está acima do que deveria, tá? O time está pagando 1,40. Poxa, eu analisei o jogo, ele deveria estar pagando 1,20. Aquilo ali é o mais EV. Se você entrar naquela odd, vai te trazer retorno no longo prazo, tá? Não adianta você querer entrar em exemplos como o Flamengo aqui. Ele está 1,20. Pela minha análise, ele deveria estar 1,42. Mas ele está 1,20, mas vai ganhar, né? Contra o Madureira vai ganhar. Não adianta, é matemática. Você está entrando no menos EV. O que ele está pagando é abaixo da probabilidade dele. E isso não vai te trazer lucro no longo prazo. Somente apostas aqui, ó, no mais EV, quando o time está pagando acima do que ele deveria pagar, tá certo? Isso é o mais EV e isso é o que vai te trazer retorno no longo prazo, tá? E aproveitando já esse vídeo aqui, existem alguns casos que você faz duplas, tá? Por exemplo, imagine aqui se o Palmeiras estivesse, por exemplo, aqui a 1,50. O Palmeiras a 1,50, ele tem valor, né? Porque o justo seria 1,42, não é isso? Então, se eu apostar no Palmeiras, mesmo que seja 1,50, tem valor. Só que se você pegar esse Palmeiras e colocar junto com o Flamengo, botar aqui, ó, Palmeiras mais Flamengo numa aposta, você vai multiplicar o 1,50 do Palmeiras com o 1,20 do Flamengo. E o Flamengo, como é um menos EV, ele vai tirar o valor do Palmeiras e você vai fazer uma dupla sem valor aqui, né? Então, quando você for fazer uma dupla, os dois jogos têm que ter valor, tá? Para você fazer uma dupla. Não adianta você querer fazer uma dupla com um jogo com mais EV, com um jogo com menos EV, que você vai tirar o valor do que tem. Entendeu? E além do mais EV e do menos EV, existe também um EV nulo, tá? O EV nulo nada mais é do que, por exemplo, se o Palmeiras está aqui 1,42, a casa está falando que a chance do Palmeiras ganhar é de 70%, e você analisou, realmente é 70%. Então, isso aqui é um EV nulo, você vai trocar dinheiro com a casa no longo prazo apostando no EV nulo. Então é isso.
Mais EV, espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é uma das aulas mais importantes aqui do curso. Você precisa entender, de fato, como funciona o Mais EV para que você possa dar continuidade aí ao curso e aprender a analisar aí, né, os jogos e encontrar, de fato, o Mais EV nos jogos, tá bom? Tanto pré-live quanto live. O curso é longo, mais para frente a gente vai aprender como encontrar valor aí pré-live e no live, tá certo? E para finalizar aqui a nossa aula de probabilidades, eu tenho que falar com vocês aqui, é necessário isso, vocês precisam conhecer o juice das casas de apostas, tá bom? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês entenderem, né? Poderia ser qualquer exemplo, qualquer mercado, qualquer jogo, todos os jogos e todos os mercados existe um juice, que é onde a casa de aposta lucra, né, em cima dos apostadores. Ela pega uma fatia de cada odd, que é onde fica, né, a porcentagem que ela lucra ali. E se engana quem pensa que a casa de aposta perde dinheiro recebendo as entradas dos jogos, por que não? Tá? Então eu dei um exemplo aqui, ó, coloquei Botafogo e Flamengo, né, no ano de 2023, os jogos aí, né, os dois times são praticamente equilibrados, né? Então um jogo equilibrado, o empate anula, pagando 2 para um lado, 2 para o outro, tá? O certo seria isso aqui sem juice, mas a casa de aposta coloca o juice, então você nunca vai ver pagando 2 para um lado e 2 para o outro. Na verdade, o certo seria isso, né? Você pegar 100, que é de 100%, lembra da conta? Dividido por 2, você vai achar 50, e vai pegar aqui 100 dividido por 2, 50, ou seja, 100% de chance, né, de Botafogo ou Flamengo vencer, né? Aqui lembrando que é empate anula. O certo seria isso. Só que nunca você vai ver numa casa de aposta ela pagar 2 para um lado e 2 para o outro. Ela vai pagar aqui 1,90 e 1,90, mais ou menos aqui para o empate anula, né, de Botafogo e Flamengo. É onde ela lucra, né? Então imagine, né, imagine que entra aqui, ó, R$1.000, apostam R$1.000 no Flamengo e apostam R$1.000 no Botafogo, né? O apostador A apostou R$1.000 no Botafogo e o apostador B apostou R$1.000 no Flamengo. Se o Flamengo vencer o jogo, esse apostador aqui ele vai ganhar de lucro 900, porque é uma odd de 1,90, não é isso? A casa de aposta ela vai pegar esses 1.000 aqui, ó, vai dar os 900 a esse apostador e vai ficar com 100 para ela, tá? Isso é o juice das casas de apostas. Vocês podem fazer o cálculo do juice também. Se você pegar lá os mercados, por exemplo, time A, empate e time B, e você faz as contas lá, 100 dividido pela odd do time A, 100 dividido pela odd do empate, 100 dividido pela odd do time B. Depois você soma esses três resultados, vai passar de 100. O que passou de 100, né, se der 110 o resultado, é que a casa está cobrando nesse mercado um juice de 10%. Tá certo? E por aí vai. Não adianta eu querer me aprofundar aqui nisso, mas é necessário que vocês entendam que existe o juice e de vez em quando, para você comparar uma casa com a outra, é necessário você calcular o juice de uma casa ou da outra para ver onde que você faz sua aposta de maneira a ter mais valor ao seu lado, onde você vai fazer uma proteção, às vezes você precisa que tenha um juice menor também, mas é isso, tá certo? Então, por hoje é só, né? Fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham entendido essa aula, apesar de ser um pouco complexa, é uma aula muito importante e espero que tenha mudado, né, a mentalidade de vocês a respeito de eu acho que tal time ganha, eu acho que tal time não ganha, né? O nosso jogo não é esse, o nosso jogo é: será que esse time tem valor? Vamos analisar para ver. Esse time tem valor, a probabilidade dele está pagando mais do que ele deveria. Esse é o nosso jogo. Isso que vai fazer a gente ser lucrativo no longo prazo, tá? Então que fique gravado isso na mente de vocês. O nosso jogo não é achar qual time ganha. É achar a probabilidade que aquele time tem de vencer e comparar com a casa de aposta. E quando você, vou até pedir pro Vitor aqui, ó, deixar escrito aqui, ó, discordar, tá? Quando você discordar da casa de aposta, né? Ah, tá pagando 1,50, mas o justo seria 1,20. Eu discordei da casa, a casa está pagando mais do que deveria. Aquilo ali é o mais EV, é ali que você tem que entrar, tá certo?
Então é isso, fiquem todos com Deus aí e até a próxima aula.